Olá, nós estamos começando agora o programa Impressões e como convidado nós temos hoje o Superintendente Regional da Polícia Rodoviária Federal, aqui na Paraíba, Douglas Batista Uchoa. Seja muito bem-vindo ao programa Impressões. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de participar do programa. Muito bem, a gente começa o programa contando um pouco a história do entrevistado. O senhor nasceu aqui na Paraíba. Exatamente, nasci aqui na Paraíba, em Campina Grande. Em Campina Grande eu fiquei só até os 5 anos de idade e em seguida já viemos para João Pessoa, onde toda a minha vida de adolescente e de estudante foi aqui na capital. Já tinha esse objetivo de seguir a carreira na área da segurança, na Polícia Rodoviária Federal? Não, na verdade, quando apareceu a oportunidade de fazer o concurso público para a Polícia Rodoviária, eu não pensava nisso, era estudante universitário. Mas diante da busca de procurar a independência, a gente vislumbrou a possibilidade de fazer o concurso. Estudamos, na época até eu tranquei a universidade e parti para o estudo do programa efetivo do concurso e obtivemos sucesso. Muito bem. Já está há quanto tempo na... São 23 anos já de Polícia Rodoviária. O concurso foi em 93 e em 94 nós somos nomeados. Todo esse tempo aqui na Paraíba? Todo esse tempo na região metropolitana de João Pessoa. Muito bem, o senhor agora assume a responsabilidade da superintendência e qual será a marca da sua gestão à frente da PRF? Bom, primeiro falando realmente da responsabilidade, que é muito grande, e à medida que a gente assume esse fardo, a gente vai vendo que realmente tem uma dimensão muito grande essa responsabilidade, né? Mas nós estamos realmente preparados e quando fomos convidados a participar, nós sabíamos que não seria fácil, né? Então, a responsabilidade, tanto no que diz respeito ao cuidado com o próprio efetivo, bem como o cuidado com os usuários das rodovias. Então, em relação à responsabilidade, essa realmente é a questão que a gente vai adentrando as minúcias da função e vai vendo que realmente é uma grande responsabilidade. A outra parte da pergunta, você falou? Sobre a questão, que marca você quer deixar de legado na PRF? Olha, nós temos aqui na Polícia Rodoviária Federal uma estrutura física das nossas unidades operacionais, que são os antigos postos da PRF, que hoje em dia nós chamamos de unidades operacionais. Temos postos da época de 70, da década de 70. Então, nós pretendemos realmente dar uma renovada nessa estrutura física dos postos para proporcionar uma melhor condição de trabalho ao policial rodoviário federal e, consequentemente, você trabalhando com melhores condições, você também vai prestar um melhor serviço à sociedade. Esse serviço à sociedade a gente precisa focar principalmente na redução dos acidentes de trânsito e também na criminalidade. Quando o senhor fala sobre a questão de reformar essas estruturas de forma física, o senhor fala em ampliar e dotar de tecnologias dentro dessas unidades? Exatamente. Em primeiro passo, uma ampliação, porque como eu falei, os postos da década de 70 são postos que têm uma condição mínima de trabalho para o servidor. E aliado a isso, a gente também pretende implantar algumas tecnologias que favoreçam tanto a proteção do policial, como vidros blindados, como também a questão de que facilite a fiscalização, né? Hoje em dia nós temos já algumas tecnologias que, ao filmar o veículo, identificando a placa, você consegue acionar o posto através do sistema, onde a gente vai já saber se aquele veículo tem alguma ocorrência de roubo, furto, ou algum ilícito em relação à questão de impostos, de se está atrasado o licenciamento. Então, tudo isso hoje em dia já é possível. E a Polícia Rodoviária Federal ela já tem um projeto que está iniciando no Ceará e nós pretendemos trazer para cá esse projeto. Hoje, essa questão da tecnologia ela é de fundamental na questão da segurança, no trabalho de vocês, com certeza. E como é a questão da comunicação? Quando acontece um acidente, quando acontece alguma coisa que requer a presença da PRF, como é que acontece isso? A Polícia Rodoviária Federal ela já tem hoje, já tem há algum tempo, o telefone 191, que qualquer usuário, em qualquer local do estado, e até no caso do Brasil, acionando esse telefone, em alguns setores vai cair numa central, e essa central distribui essas ligações
para acionar a unidade operacional mais próxima daquela ocorrência. Então, para o contato com o usuário, nós temos o telefone 191. Hoje, como é que está o efetivo da PRF aqui no estado? Eu acredito que toda força de segurança hoje em dia, se perguntar quais são as prioridades, a primeira será efetiva, a segunda efetiva também e a terceira também será efetiva, né? Nós, infelizmente, estamos aquém do que seria necessário para prestar um bom serviço. Atualmente, nós precisaríamos, no mínimo, de 3 vezes o efetivo que nós temos hoje para poder prestar um serviço de melhor qualidade. Quando se fala num efetivo menor, isso significa menor atuação em blitz, em áreas de atuação para coibir a questão da infração no trânsito. Exatamente. Para você ter uma ideia, uma unidade operacional trabalhando com 3 policiais por escala, significa que nós teremos naquele trecho apenas uma ronda disponível, né, para cobrir toda a malha viária daquela unidade operacional. Então, quando às vezes tem uma ocorrência e a ronda vai atender essa ocorrência específica, ou de acidente, ou de auxílio ao usuário, ou de criminalidade, o restante do trecho fica desguarnecido, porque nós trabalhamos realmente em média com apenas uma ronda por unidade operacional. Superintendente, hoje nós vemos, por exemplo, aqui na Paraíba, a malha rodoviária federal, no caso das rodovias federais, elas são loteadas com radares eletrônicos. Até que ponto isso ajuda a combater, a prevenir a questão de acidentes? O excesso de velocidade é um dos maiores causadores de acidente. É verdade que um acidente nunca tem uma causa única. Existe um conjunto de fatores que contribuem para a ocorrência do acidente, mas o excesso de velocidade é um dos maiores contribuidores para esses acidentes. Então, quanto mais radares estiver em acionamento em todo o trecho, com certeza vai reduzir a velocidade e, consequentemente, reduzir o número de acidentes. Existe assim um padrão de velocidade de segurança, por exemplo, 80 km por hora? Olha, vai depender muito da situação do local, né? Então, nós temos a velocidade de 80 km por hora, que poderia se dizer que é uma velocidade de segurança em determinadas condições, mas digamos que naquele mesmo local, se estiver chovendo, aquela velocidade ela já deve ser reduzida, porque a pista molhada não oferece tanta segurança quanto a pista seca. Então, vai depender muito da condição do local onde o motorista está transitando. A gente não pode dizer que existe um padrão. Essa avaliação tem que ser feita pelo motorista. Agora, existem as velocidades máximas permitidas. Que são de... O Código de Trânsito, ele diz que a velocidade máxima permitida para veículos de passeio é 110 km por hora. Embora na nossa rodovia, nós não tenhamos, aqui no estado da Paraíba, nenhum local onde a máxima permitida seja 110. Justamente pelas condições de rodovia, o tipo de asfalto, o tipo de pavimento que é utilizado, as curvas, a largura das faixas de rolamento, tudo isso influencia para que possa se atribuir qual a velocidade máxima permitida com segurança para aquele trecho. Muito bem. Muito embora os carros fabricados é um apelo para velocidades maiores, né? Carros com 200 km, 220 km. Né? Exatamente. A gente até entende que, por exemplo, se a velocidade máxima no Brasil é 110 km por hora, os veículos têm que ter uma margem de segurança para que ele possa transitar nessa velocidade sem estar forçando muito o motor. Mas não resta dúvida que um veículo, quando sai de fábrica com um velocímetro indicando que ele anda até 220 km por hora, a gente considera isso um pouco perigoso, porque realmente vai haver momentos em que aquele motorista vai se sentir seduzido por essa velocidade e vai querer realmente tentar andar um pouco mais veloz do que a lei permite. Uma coisa interessante que deve se observar é que na BR ela tem sinalização chamada de horizontal, né? Aparta lá aquela faixa na pista onde você deve ultrapassar, onde não pode ultrapassar, e muitas vezes a pessoa não observa muito isso, né? Essa questão tanto da sinalização vertical como horizontal. Exato, a sinalização ela existe para ajudar o motorista. Então, apesar de às vezes você conhecer o trecho e achar que naquele trecho existe segurança para uma ultrapassagem, se a faixa está contínua, significa que existe alguma coisa que proíbe ele de fazer aquela ultrapassagem por uma questão de segurança. Às vezes a gente consegue visualizar uma grande reta
com faixa contínua e o motorista não entende por quê, se eu estou tendo uma boa visibilidade à frente. Mas naquela reta, muitas vezes, tem um acesso de um posto de gasolina. Então, todo acesso à rodovia é um local de risco. E se é de risco, então, os motoristas têm que tanto andar um pouco mais devagar, como evitar as ultrapassagens. Porque uma ultrapassagem ali pode fazer com que o veículo fique encoberto pelo outro e o motorista que está saindo do posto de combustível, por exemplo, não consiga percebê-lo. E aí, ao chegar na outra faixa, ele encontra o veículo que está ultrapassando. Hoje, na Paraíba do sertão ou do litoral ao sertão, existem pontos críticos onde a PRF tem mais cuidado? Existe. Aqui a zona urbana de João Pessoa, incluindo da área metropolitana, é um dos trechos onde ocorrem mais acidentes em todo o Brasil. Infelizmente são acidentes... É mesmo aqui na Paraíba? Isso, aqui na Paraíba. Infelizmente são acidentes de pequena monta, né? Ou seja, aquelas colisões traseiras, onde geralmente não tem vítimas, onde os danos nos veículos também são pequenos, mas são acidentes. Isso acontece justamente porque a zona urbana de João Pessoa, ela praticamente já se tornou uma avenida da cidade. Então é um fluxo de veículo muito intenso. Os condutores, infelizmente, não deixam uma margem de segurança ao veículo que está na frente. E hoje em dia, com tantas coisas que distraem a atenção do motorista, como celular, rádio, muita publicidade também próximo da rodovia, então às vezes faz com que ele não consiga parar o veículo a tempo e ocorra esse acidente. Então o trecho aqui de João Pessoa é um trecho onde acontecem muitos acidentes. E a Polícia Rodoviária ela sempre trabalha no sentido de tentar dar cobertura a esse trecho, mas infelizmente temos um problema de efetivo muito sério e que impede que a gente esteja mais frequente em mais pontos da rodovia. Muito bem, nós vamos agora ao intervalo e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Impressões, hoje entrevistando o superintendente regional da PRF aqui na Paraíba, Douglas Batista Uchoa. Superintendente, voltando à questão da tecnologia, hoje vocês possuem equipamentos, parece mais uma pistola que detecta a velocidade dos veículos, de uma forma que não chama muito nem a atenção dos motoristas que estão passando. Exato, existem vários tipos e modelos de radares. Então, o que a gente utiliza, a PRF tem dois tipos de radar que são móveis. Um que instala em um tripé e é colocado geralmente ou no acostamento ou no canteiro central das rodovias, e outro que é esse que você citou, que parece realmente uma pistola que o policial ele fica segurando e apontando na direção que os veículos estão vindo. Qual o alcance de cada equipamento desse? O alcance é muito bom. Agora, a partir de 1 quilômetro, ele consegue perceber já com facilidade a leitura de placas e tudo. É um alcance muito bom. E a máquina que tira a foto é de alta definição, então ele consegue fazer aquela ampliação para que os números da placa fiquem bem legíveis. Dali, já manda a informação para uma central? Como é que funciona todo esse procedimento? Não, o equipamento ele grava as informações e aí o policial, ao chegar na unidade operacional, ele liga o equipamento ao computador e aí sim baixa todas as informações e passa por um processo de validação dos autos. Temos os policiais que são capacitados para isso e após aquela validação sim é que dá início ao procedimento de emissão de notificação de autuação, de penalidade e assim por diante. O senhor estava falando aí no bloco anterior que aqui em João Pessoa é um dos lugares que mais acontecem acidentes. Isso acontece nos finais de semana devido às pessoas que saem para se divertirem, beber, essa coisa toda? Nos finais de semana também, mas a realidade é que todos os dias da semana existem muitas ocorrências de acidente nesse trecho, porque o fluxo é intenso tanto em dias de semana como em finais de semana. A imprudência, ela é marcada mais em que sentido? É mais observada? A imprudência com certeza é mais observada em relação ao excesso de velocidade, por se tratar de uma zona urbana, e também a não manter a distância de segurança do veículo da frente. Essa distância é interessante porque aquela questão que você falou de velocidade, qual seria uma velocidade de segurança, ela varia de acordo com a situação. Então, se eu estou transitando a 40 km por hora, eu posso manter uma distância do carro da frente.
Mas se eu estou transitando a 80 km por hora, essa distância ela tem que ser maior, porque eu vou gastar mais tempo para frear meu veículo, então eu tenho que ter uma distância maior de segurança. Aqui no trecho da zona urbana, o pessoal, os condutores andam muito juntos e não dá tempo de frear. Então, essa avaliação, ela varia, essa distância ela é variável e o condutor tem que ter essa noção. Por isso, muitos carros envolvidos no mesmo acidente. Exatamente. Por isso que acontecem os acidentes que a gente chama de engavetamentos, porque os carros andam muito tão próximos que, às vezes, o primeiro, por alguma necessidade, tem que parar e o motorista tem que saber disso, que eu tenho que manter uma distância do carro da frente, porque ele pode parar por qualquer motivo. Eu tenho uma obrigação de ter uma distância de segurança do carro da frente. E se não tiver com a parada dele ou uma freada brusca, eu corro o risco de colidir na traseira desse veículo. Como é que o senhor avalia a nossa legislação de trânsito? Ela é boa? Ela atende às necessidades? A legislação de trânsito é boa. O nosso Código de Trânsito brasileiro, ele de 1997, e vem sofrendo sempre algumas mudanças, ele é uma boa legislação, não resta dúvida. Agora, é preciso que os condutores saibam realmente quais são as proibições e os deveres que estão lá naquele código, para que não incorram em infrações. Né? Esse aqui é um grande problema, é que os condutores, em sua maioria, não conhecem o Código de Trânsito. Exatamente, a gente estuda para fazer a carteira, para tirar a carteira, fazer a prova, estuda e tal, mas depois esquece o Código de Trânsito, aquele manualzinho que a gente recebe vai para uma gaveta e se perde, e a gente não volta a ler. O Código de Trânsito ele deveria ser uma leitura constante. E também as resoluções que são emitidas anualmente pelo CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. O condutor ele teria que estar sempre se atualizando nesse sentido. Eu queria que o senhor destacasse aí que é um papel muito interessante da PRF, que é a parte educativa, não é punitiva, mas também educativa. Então, em certos momentos, vocês sempre estão empreendendo campanhas educativas junto aos condutores. Exatamente. Especificamente em relação a mudanças de legislação, sempre que vem uma mudança que vai atingir diretamente os usuários, é feita uma campanha educativa para que eles se conscientizem daquilo, para poder, a partir de determinado momento, ser feita uma ação punitiva. A Polícia Rodoviária Federal, ela tem os grupos de educação para o trânsito, e aqui na Paraíba nós temos um grupo bastante efetivo, que trabalha com algumas escolas cadastradas, e fazem em todo o estado uma divulgação periódica de campanhas de trânsito para que a gente possa criar uma consciência nova nos motoristas. Esse fato é interessante porque os motoristas de hoje, que já têm uma consciência formada em relação ao modo de dirigir, é muito difícil trabalhar para modificar essa consciência que já está formada. Mas nós podemos trabalhar para formar uma nova consciência nos motoristas que estão surgindo. E a educação para o trânsito, ela tem essa fundamental importância. E isso se atinge desde o ensino fundamental, que nós consideramos, inclusive, que deveria ser obrigatório nas escolas. A quantidade de pessoas que morrem por ano em acidentes de trânsito no Brasil é muito grande. E se a gente trabalhasse dessa forma, conscientizando desde criança, com certeza a gente iria diminuir muito essas mortes, iria diminuir os gastos imensos também pelo sistema de saúde, com as vítimas de acidentes. Então a gente deveria realmente ter esse foco e, na nossa opinião, a educação para o trânsito deveria ser obrigatória no ensino fundamental. O Brasil é um país marcado por muitos feriados e creio que vocês têm um planejamento para cada feriado desse, vocês têm uma operação especial. Temos sim. A Polícia Rodoviária, ela identifica durante o ano alguns períodos que aumentam muito o tráfego, e os feriados são justamente destacados, detectando ali quais são os horários em que vai ter maior fluxo dos usuários viajando, iniciando ou terminando suas viagens, e aí a gente intensifica a fiscalização nesse sentido. São sempre utilizados os radares móveis pela PRF, tem também os radares fixos espalhados pelo trecho que não são de administração da PRF, mas também ajudam na fiscalização. Aqui no período de autoestação, principalmente aqui no litoral, vocês também têm uma programação especial aqui nessa parte do litoral. Exatamente. A operação Férias Escolares, que durante praticamente todo o mês de janeiro e também julho,
nós temos uma programação toda específica, porque principalmente aqui na zona urbana, essa zona de praia, o fluxo de veículos aumenta muito. Quem mora ali por lado de Cabedelo, Intermares, Bessa, sabe que aquele trecho no mês de janeiro, o fluxo de veículos aumenta demais. Então a gente tem que, da mesma forma que aumenta a quantidade de veículos, temos que aumentar a nossa atenção no trânsito, porque quanto mais veículos, maior o risco de acidentes. Vocês têm um papel muito importante na questão do combate ao crime, né? Onde vai a PRF também está lá, né? Vocês sempre têm esse papel no combate ao tráfico de drogas, essa coisa toda. Exatamente. A Polícia Rodoviária, de uns tempos para cá, vem crescendo muito a sua atuação no combate à criminalidade. Nós temos, inclusive, a nível de Brasília, uma divisão de combate à criminalidade, né? E isso aí fez com que os policiais fossem capacitados nesse sentido. Então, nós temos policiais muito bons que passam esses conhecimentos para os outros colegas na identificação de veículos, na identificação de tráfico, de drogas, veículos que são clonados ou veículos que são alterados as suas características originais, para que a gente possa combater também, ajudar a sociedade nesse combate à criminalidade. Esse papel também do tráfico de drogas, né? Que eu sempre vejo reportagem onde a PRF está lá trabalhando também. Exato. A PRF ela tem uma atuação muito grande, principalmente nas fronteiras, porque os policiais têm uma expertise muito grande na identificação dos veículos que normalmente fazem o tráfico. As pessoas, a forma como as pessoas também se portam, os traficantes, eles já aprendem a conhecer um pouco mais dessas pessoas e sempre temos apreensões. Na verdade, a PRF é a polícia que mais apreende droga em todo o Brasil. Por isso fiz essa pergunta, sempre vocês estão lá presentes. Me diz uma coisa, hoje é fácil identificar um carro roubado? À medida que a polícia ela vai se especializando, infelizmente a criminalidade também vai se especializando. Então, adulteração de chassi, adulteração das placas de identificação, aqueles selos que tem o chassi, tudo isso a criminalidade ela já consegue fazer. Mas aí os policiais eles têm também algumas formas de identificar essas adulterações, alguns equipamentos, alguns grupos especializados que agem nessa identificação. Então, esse embate ele é contínuo, né? A criminalidade, por sua vez, vai desenvolvendo e a gente também correndo atrás para que possa ir descobrindo como eles estão modificando os veículos para que a gente possa agir. Alguns casos de adulteração são mais grotescos e esses são mais fáceis de identificar, mas tem alguns que são muito difíceis de identificar. A criminalidade, ela age muito fortemente nisso aí. Superintendente, para a gente encerrar, hoje, o que o senhor destacaria como principais desafios para a PRF? No caso nosso aqui da Paraíba, o principal desafio é, como eu realmente já falei no começo, nós precisamos melhorar a estrutura física das nossas unidades operacionais. Fazendo isso, vai fazer com que também o policial preste um melhor serviço à sociedade. Abrindo um parênteses nessa história da estrutura física dos postos, existem postos fechados também? Não, aqui na Paraíba nós não temos nenhum posto fechado. É importante que as pessoas saibam, o posto de Santa Terezinha, que é aquele da chegada de Campina Grande, e o posto de São Mamede, depois que passa da cidade de Santa Luzia, esses dois postos eles foram fechados temporariamente, porque serão reconstruídos. Na verdade, o efetivo foi alocado daquelas unidades para que eles possam ser demolidos e construídas novas unidades operacionais. Então, aqui na Paraíba, nós não temos postos fechados. Seria o padrão daquele da entrada para Sapé? O padrão já está um pouco melhor do que aquele. Aquele é um padrão já melhorado, mas o padrão dos postos de hoje que estão sendo construídos já são melhores do que aquele. Muito bem. A gente queria agradecer a sua presença aqui no programa Impressões aqui na TV Assembleia. Não, como eu falei, na verdade, a Polícia Rodoviária Federal é que agradece essas oportunidades de a gente estar levando para a sociedade o que a gente está fazendo de serviço e qual a nossa preocupação. E a sociedade ela precisa saber que o foco da Polícia Rodoviária é sempre prestar um bom serviço aos usuários. A gente conseguindo atingir esse objetivo, com certeza nós estaremos satisfeitos. O programa Impressões termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Até lá.